O computador é óbvio também, porque é baseado numa coisa que, quer dizer, se você abrir e for olhar lá dentro, é só isso que tem, é claro. Talvez com outro tipo de numeração, né? Mas exatamente isso. Ele é o óbvio, o computador funciona baseado nesse óbvio que o professor Cláudio acabou de apontar, né? Esfregar na nossa cara esse óbvio aí, só que em sistema binário, que é exatamente o que a gente vai ver agora. Perfeito. A questão do sistema binário, ele é importante, por exemplo, pela questão dos circuitos. O computador é formado por circuitos. E esses circuitos, eles têm entradas representadas por ausência ou presença de corrente elétrica, 0 e 1. Então, por que a gente faz essa introdução aqui com o sistema posicional de base 10? Para poder puxar esse gancho, tornar isso óbvio e depois puxar para o sistema binário, que se não fosse essa introdução, talvez a gente não o enxergasse de maneira tão clara como o sistema decimal. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Ó. Então, olha só, o sistema binário, ele é baseado em dois símbolos, 1 e 0, que representam o ligado e o desligado. Aí tem o on e o off. Espero que o cérebro de vocês, como o desse aí da figura, esteja ainda no on a essa hora da noite. Mas vamos observar um pouquinho disso. Como eu consigo formar um número posicional de base 2? Então veja, aqui a gente tem 1001. Se fosse em decimal, seria 1001, ano que o professor Cláudio nasceu. 1001. Né? Matusalém perde feio para ele. Mas veja só, em sistema binário, a quantidade representada por esse número não é a mesma que em base decimal. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Primeiro vamos posicionar esses algarismos dentro do número. Posicionados, vamos ver a quantidade que cada um deles representa. Aplicando a lei de formação, nós vamos substituir isso aqui. Isso aqui não é 1982. Isso aqui é 1, 0, 0, 1. Muito obrigado pela compreensão de todos. Então, veja. Esse primeiro 1 aqui, ó. Esse primeiro 1 que está aqui na posição 0, vai ser multiplicado pela base elevado ao expoente 0, que é a posição que ele ocupa. Esse 0 vai ser multiplicado pela base elevado ao expoente, o expoente é a posição que ele ocupa. Esse outro 0 aqui vai ser elevado também à base elevado ao expoente, e a mesma coisa acontece com esse outro 1 aqui. Agora veja só, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. E 2 elevado a 3 representa 8. Então, desse jeito, nós teríamos 8 mais 0, porque esse 4 aqui é multiplicado por 0, então ele não vai contar, na verdade, né? Mais 0, porque esse 2 também é multiplicado por 0. E, por último, mais 1, porque 1 vezes 1 é 1. Soma os resultados individuais de cada algarismo e temos que, em base binária, ou em base 2, o número 1001 representa a quantidade 9. Certo? Então veja você, assim como no sistema decimal, cada algarismo representa uma quantidade. Essa quantidade vai ser determinada sempre, de acordo com a lei de formação, pela base e pela posição do algarismo, independente de qual seja. Agora, vamos ver aonde entra essa história aí de circuito, essas coisas todas. Ô Carlos, tira uma dúvida para mim aqui. Diga lá. Esse 9 que você botou aqui, esse 9 aqui, significa o quê? Esse 9 está na base 10? Esse 9 está na base 10. Então, na verdade, eu posso dizer que esse número significa 9 na base 10. Esse número na base 2 significa esse na base 10? Exatamente. O que eu quero mostrar com esse exemplo é que uma coisa é a forma como o número está escrita.
E outra coisa é a quantidade que esse número representa, a quantidade que ele expressa. Então quer dizer que em vez de eu ter que usar a calculadora para fazer essa conta dessa transformação, saber, eu quero saber 9, quanto é em binário? Aí eu posso ir lá na calculadora científica, né? Sim, lá do Windows tem, né? Sim. Mas aí se eu quiser, por exemplo, pegar 1001, quero saber quanto é em decimal, é só eu fazer essa continha aqui, eu já chego no número. Exatamente. Então não vai ser possível usar a calculadora na prova. Não vai. Porque não é possível. Essa conta aqui está claríssima, não está? É verdade. Se não tiver claro, por favor, postem no fórum lá para a gente tirar dúvida. Porque eu estou abismado. Se isto aqui é a conta que tem que fazer, não quero mais usar a calculadora. Então, não vamos mais usar a calculadora, porque depois de um certo tempo, essa conta ela fica tão simples que você não vai querer perder tempo para ir pegar a calculadora ou abrir a calculadora do Windows. Esses números menores assim, igual os que vão cair na prova, você faz rapidinho ali. Por exemplo, o 1 na posição 1 representa 1. Na posição 0, representa 1. Na posição 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Então, depois é só somar o resultado e você tem o número em decimal, certo? Existem outros sistemas de numeração. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. O sistema octal. Como o próprio nome sugere, partindo do decimal tem 10 símbolos. O binário tem 2 símbolos. O octal tem 8 símbolos, de 0 a 7. Então, veja só, aplicando a mesma lei de formação, que sempre vai ser usada para os sistemas posicionais de numeração, sempre vamos usar a lei de formação. Então, por exemplo, o número 735 ou 735 no sistema octal vai ser montado ou vai ser formado da seguinte maneira. Esse 5 que está na posição 0 vai ser multiplicado pela base elevado a 0. O 3, que está na posição 1, multiplicado pela base elevado ao expoente da posição, no caso 1. E o 7, que está na posição 2, vai ser multiplicado pela base elevado ao expoente 2, certo? Então veja, esse número aqui vai ser formado por 5 vezes 8 elevado a 0, que é 1, né? Ou qualquer número elevado a 0 é 1, mais 3 vezes 8, mais 7 vezes 64. É só você fazer essa conta aí, que é uma conta facinha. Antes de eu terminar de falar essa frase, você já vai ter o resultado de quanto é 735 em octal, né? Qual é a quantidade que esse valor expressa, certo? Então é bastante simples. Você pode até experimentar, por exemplo, um sistema posicional de base 3, como seria, ou de base 4, 5, 6, certo? São sistemas posicionados, todos eles funcionam da mesma maneira. Só tem um que é um pouquinho mais chato, que é o tal do hexadecimal. Vamos dar uma olhada nele aqui no slide? Olha só, esse hexa, né? Esse hexadecimal, ele possui 16 símbolos para representação. Espera aí, agora a coisa está ficando complicadinha. 16 símbolos? Mas eu só conheço o número de 0 a 9. Como é que eu vou colocar 16 símbolos? Pois é, aí a gente passa para um outro nível, né, de discussão. Por exemplo, nós temos de 0 a 9, que representam essas quantidades comuns que a gente já conhece, e aí entra na bagaça o A, B, C, D, E e F. Olha só como essa coisa fica complicada. Parece que nosso slide travou aqui. Não. Como agora já fica complicado. Antes era de 0 a 9. Ou de 0 a 1. De 0 a 7. Aí agora me aparece A, B, C, D e F. Então veja, é a continuidade. Então de 0 a 9, normal como a gente já conhece. O A representa 10, B representa 11, C 13, D 14 e o F representa 15. Simples assim. Vai demorar um pouquinho para a gente se acostumar, mas dessa maneira a gente não vai ter, se a gente seguir à risca a lei de formação, a gente não vai ter problema para formar esses números. Vamos ver um exemplo aqui, ó.
Observando sempre que A igual a 10, B igual a 11, C igual a 12, D